Ah, eu vi. Tenho mais de uma hora. Olá, pessoal. Estamos começando aqui a nossa live na companhia do nosso querido Suplicy, nosso sempre senador. Suplicy que foi deputado, senador por 24 anos, hoje atual vereador em São Paulo, uma pessoa que dedicou a sua vida. Oi? Atualmente vereador em São Paulo e autor do projeto de renda básica da cidadania, que foi aprovado de sua autoria, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Lula. Lembro desse grande evento. E, Suplicy, primeiro eu quero aqui trazer um abraço de muita gente aqui de Diadema que mandaram já e vão estar interagindo durante a nossa live, do nosso companheiro Felipe, que tem uma admiração grande por você, assim como todas as pessoas de Diadema. Por Diadema você continua... Mande um abraço especial. Tá certo. Acho que deu. Isso. E aí, Suplicy, eu também gostaria de, inicialmente, transmitir daqui a nossa solidariedade a todas as famílias de mais de 17 mil pessoas que, infelizmente, já perderam a vida no nosso Brasil pelo coronavírus. E aqui em Diadema, 59 pessoas morreram até ontem, né? Então, a nossa solidariedade a todas as famílias dessas pessoas. E aí, Suplicy, passo para você as suas palavras iniciais e para começar falando desse projeto tão importante, tão necessário para o Brasil, como sempre foi, e agora mais que nunca, esse projeto de renda da cidadania. Então, suas palavras iniciais e fale um pouco aí desse grande projeto para a nossa nação. E, mais uma vez, agradeço muito a oportunidade desse diálogo com você, que é uma pessoa tão querida por todos nós, aqui em Diadema, em toda a região, em todo o nosso país. Suplicy, com você. Muito obrigado, José Antônio, por esse convite que aceito com o maior prazer estar dialogando com você, membro da Câmara Municipal de Diadema, uma cidade pioneira, onde o PT foi pioneiro, primeiro prefeito eleito por PT, e eu tantas vezes estive aí observando a prática do orçamento participativo e também com Felipe e tantas reuniões que tivemos e caminhadas aí pelas ruas com o povo entusiasmado. E então, e hoje nós falamos caminharmos na direção da básica desse. Você sabe que ainda hoje de manhã eu estava assistindo o diálogo do presidente Lula com 4 catadores de material reciclado, moradores em situação de rua, em 4 diferentes estados do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Minas Gerais. E o presidente Lula deu a eles a oportunidade de dizerem das suas dificuldades e tudo, inclusive neste período em que até a sobrevivência deles ficou muito limitada. E então eu acabo de escrever uma carta ao presidente Lula elogiando o diálogo que aconteceu e relatei a ele também que no ano passado eu fiz um diálogo com cerca de 50 moradores em situação de rua sobre a renda básica de cidadania. E quando eu terminei, depois de 1h30 de diálogo, o Darcy Costa, que é o coordenador nacional do movimento
das pessoas em situação de rua, disse a mim: olha, nós gostaríamos de escrever uma carta ao presidente da República para que logo coloque em prática, institua a renda básica de cidadania para toda a população, mas começando até pela população em situação de rua. E eles escreveram uma carta que foi ao Palácio do Planalto, que a enviou ao ministro Osmar Terra, que pediu, e secretário especial de desenvolvimento escreveu uma carta respeitosa para eles, ponderando dificuldades para a sua realização de pronto no Brasil, mas eu até depois fiz uma análise das ponderações feitas por ele e mandei esse material para o presidente Lula. E como ele me disse recentemente que ele gostaria muito de termos um diálogo, assim como estamos tendo com você, que sobre a renda básica da cidadania, que vem muita força no Brasil e em os países do mundo, né? No Brasil, há cerca de um mês, houve a aprovação pelo Congresso Nacional e por todos os partidos do auxílio básico emergencial, que pode ser visto, como já o é o programa Bolsa Família, como um passo, outro passo na direção da renda básica de cidadania, que um dia será universal e incondicional para todos, brasileiros e brasileiras, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, inclusive terão direito os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais, diz a lei. Ou seja, é interessante que esta proposição tenha uma força muito grande, disposição forte. Sabe que ontem à noite eu soube o senador José Serra, em 2014, até venceu a eleição quando era candidato ao Senado. Ele ontem apresentou um projeto de lei para instituir gradualmente, para instituir a renda básica universal. Então, eu achei engraçado. Ele menciona a lei, a minha lei, a proposta e tudo, elogia e está para abraçar a causa, né? Então, no último livro do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele também menciona que não há agora senão como de aceitar e realizar a meta de uma renda básica universal para todos. Está ganhando força em toda a parte. E acho que, salvo engano, vai ganhar força também em Diadema. O que você acha, Zé Antônio? Eu acho, Suplicy, então, primeiro, destacar aqui, né, Suplicy, que ao longo desses anos que você sempre, em todos os eventos que eu participei, que você estava presente, você sempre deixou alguma mensagem sobre esse projeto, a importância desse projeto. Eu acho fundamental, Suplicy, sempre foi muito importante. E na atual conjuntura, ele é necessário, é fundamental. Nós estamos vendo um processo muito duro. E é o que você falou, o projeto auxílio emergencial, inclusive eu gostaria que você também, o que a gente acompanhou é que você teve uma participação fundamental, muitos deputados, né, não só do nosso arco, do nosso partido, da oposição, mas do Congresso por inteiro te procuraram, no sentido de você auxiliar, porque as bases, né, do auxílio emergencial foi muito desse projeto tão importante da sua autoria. E outra coisa importante, né, então é fundamental, acho que nós temos espaço para discutir aqui, o nosso companheiro Felipe, que sempre foi um incentivador
das políticas sociais, das políticas de inclusão sociais. E, então, voltando ao auxílio emergencial, você teve uma contribuição fundamental, destacar, né, que, como você sabe, o valor do auxílio era um valor de R$ 200, e foi graças a toda a articulação da oposição, e contou com a sua orientação também, para que pudesse chegar aos R$ 600, né? E eu gostaria que você também falasse um pouco dessa questão, Suplicy, a importância de ser... Eu acredito que na situação que nós estamos vivendo, não dá para ficar só em 3 meses. Eu defendo, né, e acho que queria também ouvir de você, essa prorrogação. Acho que a gente vai ter um processo pós-pandemia, esperamos que isso passe rápido, né, essa situação, mas com certeza teremos muitas sequelas, né, com o desemprego, com a destruturação que toda essa situação tem causado. Eu acho muito necessário a prorrogação desse auxílio e a possibilidade da gente engatar na implantação desse projeto tão importante para o Brasil, que é o Renda Básica da Cidadania. Então, gostaria que você também falasse um pouco dessa prorrogação do auxílio emergencial, da importância dele e do seu papel e da nossa bancada, da bancada de oposição, para a aprovação desse projeto fundamental neste momento. Olha, José Antônio, eu acho que tudo leva a crer que será muito importante que a sociedade brasileira acompanhe de perto os efeitos deste auxílio básico emergencial, como é que ele realmente vai servir para ajudar as pessoas. É bem verdade que tem havido uma certa dificuldade, uma burocracia. Acredito que em Diadema também aconteceram as filas grandes lá na porta da Caixa Econômica Federal, e seria interessante que nós tivéssemos um sistema muito mais simples, que seria da Renda Básica de Cidadania, para o problema de quem tem, quem não tem direito, e tornando a renda básica simplesmente universal para toda e qualquer pessoa, não importa a origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica. Seria interessante que vamos estar descrevendo como é que funciona. Será que existe em algum lugar e que é bem sucedido? Você já esteve ali, José Antônio? Volte à pergunta, Suplicy. Eu perguntei se você já esteve num lugar do mundo onde se paga a todos os habitantes daquele lugar uma renda significativa como um direito universal para todos. Você já esteve lá? Não, eu não tive essa oportunidade, não tive. Até gostaria que você relatasse algumas experiências. Ô, Suplicy, só queria pegar um gancho, aproveitando, tem muita participação já. Nós começamos a nossa live, já tem muita gente cumprimentando você, parabenizando, Eurico, a Tonete, o Ronaldo, o Carlos, a Zezinha, o Felipe, a Lita, a Clécia, a Vanilda. Então, gostaria de agradecer a todo mundo a participação, compartilhe a nossa live, vamos divulgar essa boa ideia. Então, Suplicy, como você estava falando, continue aí. Eu não tive essa experiência, mas com certeza não faltará oportunidade. Gostaria que você relatasse. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, como existem muitas no Brasil, no litoral, observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população continuava pobre. Então, o prefeito disse: vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca, para instituir um fundo que a todos pertencerá.
Mas o imposto contra enorme resistência. Demorou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituída, deu tão certo que 10 anos depois se tornou governador do estado do Alasca. Jay Hammond era o nome dele. E o Alasca, ao final dos anos 60, descobriu, tal como nós na camada pré-sal do Atlântico, uma enorme reserva petrolífera ali na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca. Então, o governador Jay Hammond disse aos seus 300 mil habitantes, que hoje lá são 750. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para formar um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E então, aqueles recursos, por alguns anos, 50%, passaram a ser investidos em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia, dos Estados Unidos, internacionais, inclusive de mais de 200 empresas brasileiras, podem ver no site do Alaska Permanent Fund, Petrobras, Bradesco, Itaú, Vale do Rio Doce, Banco do Brasil e empreendimentos imobiliários. E então, aquele fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para hoje mais de 66 bilhões de dólares. Então, vamos supor, Zé Antônio, que você estivesse vivendo no Alasca ano ou mais. Veja bem, entre 1º de janeiro e 31 de março, você, residindo ali há um ano ou mais, escreveria num formulário, uma folha só: eu sou Zé Antônio, eu resido em tal endereço, se eu viajei no ano passado, tal qual motivo, mas estou aqui de volta, responde por suas crianças até 18 anos, igual para todas, poucas perguntas adicionais, trabalha em tal lugar, não precisa declarar qual o seu rendimento, nem o patrimônio acumulado. 2 pessoas, essa declaração é verdadeira, e quem assim procedeu, entre 1º de janeiro e 31 de março, ao final de setembro ou começo de outubro, se você lá estivesse, Zé Antônio, teria recebido, nos primeiros anos 80, 300, depois 400, depois 500. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá acima, foram $3.269 por pessoa, pelo direito de todos partilharem da riqueza do Estado. Pai, mãe, 3 crianças, 5 pessoas, daria $16.300. No último ano, foi em torno de $2.000 por pessoa. Ora, qual foi a consequência? 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, Utah e Alasca, com coeficiente Gini de 0,42, são os 2 estados mais iguais dos Estados Unidos. Subsídio político para qualquer liderança do Alasca propor o fim deste sistema. E há outros lugares com experiências positivas, como, por exemplo, o Alasca eu visitei por 7 dias em 95 e verifiquei quão bem aceito é este procedimento. Eu também estive em 2016 em Macau, onde todos os seus 700 mil habitantes permanentes recebem um dividendo que no ano passado foi de 10 mil patacas, $1.220 por pessoa,
para todos os seus residentes, proporcionada por 6% da receita que é advinda dos cassinos, hotéis, e lá eles têm uma enorme indústria turística por causa dos cassinos. Mas experiências têm sido realizadas na Índia, na Namíbia, no Quênia. Eu fui visitar em janeiro do ano passado a experiência de se prover a cada adulto, homem ou mulher de 18 anos ou mais, nas vilas rurais do Quênia, uma renda básica modesta de $22, equivalente ao que se paga aqui por pessoa para o Bolsa Família, lá com melhor poder aquisitivo. E, então, sobretudo para as mulheres ali, notamos que tem um efeito formidável, positivo, inclusive diminuiu a violência contra as mulheres em 51%. Eu estou cada vez mais entusiasmado que é necessário caminharmos na direção de todas as pessoas poderem ter uma renda básica de cidadania incondicional. Vejamos bem, hoje, o programa Bolsa Família funciona de que forma? Toda família no Brasil, se a sua renda familiar per capita não alcançar ao menos R$ 178 por mês por pessoa, esta família passa a ter o direito de receber um complemento de renda na forma dos benefícios do Bolsa Família. Caso a renda familiar per capita não alcance sequer R$ 89, o benefício inicial é R$ 89 mais 41, 2, 3, 4, 5 vezes R$ 41, se na família houver 1, 2, 3, 4, 5 ou mais crianças até 15 anos e 11 meses, mais 48, mais 8 se na família houver 1 ou 2 adolescentes de 16 a 18 anos. E a condicionalidade: se a mãe estiver grávida, deve fazer o pré-natal até que nasce o nenê. Durante os 9 meses já tem direito aos 41, porque criança que vai ser. Os pais devem levar as crianças até 6 anos de idade na rede pública de saúde para realizarem as respectivas vacinas de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. Os pais e as crianças de 7 a 15 anos de 11 meses têm que frequentar ao menos 85% das aulas nas escolas, e as crianças, os adolescentes 16 a 18, pelo menos 75% das aulas da escola. E em 2012 para 2013, a presidenta Dilma lançou o Brasil Carinhoso, que complementa o programa Bolsa Família da seguinte forma: consideradas a renda da família, isto é, do pai e da mãe, de quem mais tiver renda na família, somados aos benefícios do Bolsa Família, tal como eu descrevi, se dividirmos a soma pelo número de pessoas na família e não se alcançar sequer R$ 89 por mês, então o governo da União irá complementar o que falta para se garantir R$ 89 por pessoa. Convém indicar que há um mês os economistas do IPEA informaram que se faz necessário já um ajuste de 29% nos valores do Bolsa Família, tendo em conta de que foram ajustados há cerca de 2 anos e essa inflação que aconteceu desde então. Pois bem, o programa Bolsa Família, isso quer dizer que
se todas as pessoas que efetivamente estiveram inscritas no programa, todas as famílias que, dentro desses parâmetros, inscritas no Bolsa Família, então, nós teríamos a garantia de um mínimo de renda de R$ 89,00 por pessoa. Pois bem... Então, enquanto o Suplicy está tendo algum problema técnico, agora eu gostaria só de agradecer a participação de muitas pessoas, e destacar aqui o Robson, lá do ABC Santo André, companheiro do Fé e Política, que está falando aí. Estou aproveitando, Suplicy, para agradecer a várias pessoas que estão participando da nossa live. O Robson, lá de Santo André, do Fé e Política, dizendo da importância do projeto, da implantação desse programa, uma necessidade urgente. O Ronaldo Francisco, trazendo o seguinte, que o país tem recurso suficiente para garantir esse direito à sobrevivência de todos com dignidade. Destacar isso, que tudo isso que você relatou, o dinheiro é do povo brasileiro, o dinheiro do Estado é do povo, né? Então, mais justo, não é mais justo que volte para o povo. Destacar aqui a participação da Inês Maria também, companheira do nosso Filipão, nosso companheiro Felipe, também que está participando, a Ivanice, a Michele, a Heloísa, o Felipe aqui e a Beatriz estão destacando, né, e relatando o que aconteceu aqui, o que tem acontecido nas filas das caixas, que você já citou, para a busca do auxílio emergencial. O governo criou ferramentas, né, aplicativo, considerando que todo mundo tem internet, todo mundo tem celular, então demonstra também um desconhecimento da realidade do Brasil. E tem uma pergunta aqui, Suplicy, você concluiu que você foi interrompido aí pela técnica, mas você também, a pergunta aqui do Paulo, do Paulinho, né, doutor Paulo, ele fala o seguinte, você, Suplicy, vê ambiente, né, diante desse atual governo que aí está, o que é que nós temos que fazer para conseguir implantar esse programa tão importante, né? Gostaria que você também comentasse sobre isso. Olha, quando foi eleito o presidente Jair Bolsonaro, muitos vão se lembrar, levantou a mão e disse: eu juro perante Deus e o povo brasileiro cumprir a Constituição. Pois bem, o que é que fala a nossa Constituição brasileira no artigo 3º? Que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ora, que maneira há de atingir tais objetivos melhor do que a renda básica de cidadania? Ademais, o presidente Jair Bolsonaro, quando candidato, entregou no Superior Tribunal Eleitoral o seu programa de governo que dizia que ele iria garantir uma renda mínima a todas as famílias brasileiras, como pensam os pensadores liberais, tais como Milton Friedman. Ora, o que é Milton Friedman? Ele menciona que eu perguntei a ele, e está no meu livro, Renda de na Porta, uma entrevista que eu fiz com ele quando ele era vivo ainda, no ano 2000. Como o senhor avalia a proposição de uma renda básica ou renda do cidadão comparada com a alternativa de um imposto de renda negativo? Ora, em
1991, abril, logo que eu cheguei no Senado, eu primeiro tentei um projeto de lei para instituir um programa de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Toda pessoa que não recebesse adulta pelo menos 45 mil cruzeiros de época, $100, direito de receber metade ou 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. O projeto foi aprovado em dezembro de 91 e por todos os partidos, teve só 3 abstenções, e eis que daquele debate é que surgiram as propostas e experiências do programa de renda mínima associado à educação, também chamado escola, e depois o Bolsa. Então, ao responder esta pergunta, Milton Friedman diz: uma renda básica ou renda do cidadão é uma alternativa ao imposto de renda negativo. É simplesmente uma outra forma de introduzir um imposto de renda negativo se for acompanhado de um imposto de renda positivo, o que levou o professor Felipe Van Pares, que é o criador da Basic Income Earth Network e autor deste fantástico livro que se denomina Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre, uma economia sã, junto com o colega Yannick van der Voort, da Universidade Católica de Louvain, e que contém o meu passo. Ele diz que é uma afirmação muito clara da equivalência formal entre os dois esquemas, o que sugere que Milton Friedman é a favor tanto de uma proposta como da outra. Portanto, se o presidente Jair Bolsonaro quiser cumprir com o programa e com o objetivo de erradicar a pobreza e diminuir a desigualdade no Brasil, o caminho mais eficaz é instituir a renda básica de cidadania. José Antônio. Suplicy, eu destacar a Lourdes, né, fala da importância, né, que o governo deveria se preocupar, Paulo Guedes deveria se preocupar com a taxação das grandes fortunas, né? É importante destacar que aí se relata a situação do Brasil, né, hoje, mais que nunca, né, nas condições que nós temos, como tem o presidente que aí está, mas que foi eleito democraticamente, né, que a população tem que se mobilizar, tem que questionar, tem que cobrar, porque se não existir uma cobrança da população, dos deputados, senadores, enfim, de todos os poderes constituídos, a gente não consegue implantar um projeto como esse, porque se dependesse do presidente, como já foi dito, não se tinha nesse auxílio da situação que foi. Então, eu acredito muito nisso, né? Quer dizer, uma cobrança da sociedade, por esse direito que é das pessoas, o direito de se alimentar. Nós não estamos falando de distribuir o mínimo que a sociedade produz, que as pessoas produzem. Você deu um exemplo aí do imposto de renda negativo para as pessoas que não têm a renda até esse valor. Também aqui, eu queria só destacar, Suplicy, tem uma companheira de Maceió, que entrou, a Dilma, de Maceió, para mandar um abraço para você, o companheiro vereador da cidade do Ceará, da cidade lá do Ceará, também o Teófilo, que também mandou um abraço para você, para todos nós, está muito feliz com essa sua fala. Também aqui, o Juliano também falou da importância da gente implantar esse programa. Eu vi hoje uma outra live com você, falando de alguns lugares já estão discutindo o projeto para começar pelas crianças, como a gente conseguir aí implantar o renda básica, né, a partir das crianças. Então, é importante também destacar o que você aí citou, essa questão das experiências que tem, inclusive, contribuído no combate à violência contra a mulher, essa experiência que tem sido relatadas, a mudança de comportamento que existe
entre as famílias. Isso também é importante, as pessoas estão participando, estão relatando disso. E, por último, Suplicy, se você, né, dentro dessa... Eu vi hoje, eu tenho escutado você em algumas lives aí, em alguns momentos, você tem ido em muitos lugares, né? Muitos lugares. Aí eu quero deixar para você o seguinte, essa reflexão que você, aliás, concluindo a sua fala, a sua participação, nós ainda temos um tempinho. Vai dizer isso, nós estamos num período que inicia agora, pós-pandemia, esperamos que seja rápido, né? Um processo eleitoral que vai acontecer esse ano, nós vamos ter o Brasil com a possibilidade de ter novos governos, né? E com esse processo de pós-pandemia, processo de terra arrasada, será uma grande oportunidade para a gente implantar um programa como esse. E aí, Suplicy, uma coisa que você falou em algum momento, você tem dedicado a sua vida à construção desse projeto. Inclusive, agora, recentemente, abriu mão de disputar a Prefeitura de São Paulo, porque você, hoje, como vereador, se Deus quiser continuar, tem mais tempo, não para você, mas tempo para andar por esse Brasil afora, para encantar as pessoas da necessidade, da importância desse programa tão necessário nessa conjuntura. Então, gostaria que você aí continuasse nessa conversa boa, conversa importante, que ajuda o povo a continuar na luta. E se você, José Antônio, avaliar que uma vez passada a pandemia, seria bom que eu fosse até Diadema conversar com você, seja na Câmara Municipal ou na faculdade, onde for, nos sindicatos, para dialogar a respeito destas experiências todas, né? Eu me disponho e acho importante que as pessoas percebam quais são as principais vantagens da renda básica de cidadania. Do ponto de vista da dignidade e da liberdade real das pessoas. Para aquela mulher que, às vezes, a mãe que, não tendo como dar de alimentos para as suas crianças, para a sua avó, resolve vender o seu corpo, ou para aquele rapaz que, melhor ajudar no orçamento de casa, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, o personagem de O Homem na Estrada, do Mano Brown, dos Racionais MCs. O dia que houver para si e cada membro da sua família uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, ganhar o direito de dizer, não, agora não vou precisar aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Eu agora posso aguardar um tempo, graças à renda básica, para mim e cada membro da família, e até que fazer um curso aqui em Diadema, numa instituição perto de casa, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de real para toda a população, para cada ser humano. Suplicy, está aceito o desafio, viu? Nós vamos ter momentos importantes. Agora, nossa grande preocupação é com a saúde de todos nós, é com a vida das pessoas, que corre muito risco, todos nós, com essa pandemia. Mas, passando esse processo, nós vamos começar a discutir o futuro da nossa cidade, da nossa cidade, mas aqui especialmente Diadema. E aí nós vamos, com certeza, conversar muito com você para nos ajudar nessa tarefa, que é muito importante. O nosso companheiro, que é vereador, que eu falei lá de Teófilo também, que está participando com a gente. O Alexandre Suplicy coloca uma coisa muito importante. Ele fala o seguinte: as empresas têm aparecido nesse momento, dando a sua contribuição, né, de forma solidária,
que a gente acha importante, mas a gente quer contar, né, que com esses recursos, que a gente possa, né, a partir pós-pandemia, possa continuar esses investimentos para ajudar a implantação desse projeto tão importante. Ajudar e manter os empregos, né? A gente percebe uma das fragilidades desse atual governo, que fez o MP, que possibilita, né, a redução de jornada, possibilita, aliás, lei, né, e depois a MP virou lei, foi aprovada pelo Congresso, e propõe suspensão do contrato de trabalho. A gente entende a realidade que nós estamos vivendo, mas, infelizmente, faltou uma estabilidade. Quer dizer, é um absurdo. Você vê empresa, num momento como esse, está demitindo trabalhadores sendo dispensados. E aí, os bancos também, a gente vê quantos juros os bancos, e não, nem nesse momento, abrem mão de nada, né? Agora estão ajudando ali, mas a gente quer que realmente reduzam os juros, porque aí, ó, com a taxação das grandes fortunas, a redução da taxa de juros, com certeza já sobraria recursos importantes que poderia ajudar nesse projeto. Então, eu quero destacar, com essas falas, a participação de todas as pessoas e dizer, Suplicy, que nós ficaríamos aqui muito tempo dialogando com você, pela tua experiência, pela tua contribuição que você tem dado para o Brasil, todo o nosso país, na cidade de São Paulo, e aqui também Diadema. Diadema sempre, todas as suas eleições, Suplicy, você foi o nosso senador eleito. Se dependesse de Diadema, você continuaria senador, porque nós reconhecemos o seu trabalho, a sua dedicação e a defesa, principalmente daqueles que mais precisam, a dignidade e a cidadania das pessoas. Eu gostaria que, em nome de todas essas pessoas, dessa participação espetacular, gente que contribuíram com sugestões, com ideias, e nós vamos depois, ao longo aí desses dias, estar respondendo, não dá para comentar todas, né, o tempo é curto. Eu gostaria que você, Suplicy, fechasse aí a sua participação, primeiro, né, dizendo aí vamos continuar, na verdade nós estamos aqui dando um tempo, né, vamos parar com a live, você daqui a pouco tem outra live, mas a gente continuar nesse grande mutirão. Primeiro, defender que o auxílio emergencial seja prorrogado. Outra coisa que eu vi você aqui relatando hoje, que a gente está lutando também, para que o governo suspenda a realização do Enem. Não tem condições. Realizar o Enem significa mais desigualdades entre os estudantes. Nós também aprovamos essa ideia que tem que suspender. Então, eu passo para você para fazer sua fala, comentar esses assuntos e também sobre essa questão do Enem, que você tem se posicionado contrário à realização, assim como todos nós. Muito bem, José Antônio. Bem, se nós quisermos efetivamente perceber que o Enem constitui uma forma de democratizar as oportunidades de educação, então é de bom senso que ele seja adiado para mais adiante e prover as oportunidades melhores para todos os entes, inclusive aqueles que, nesse período de pandemia, estão com dificuldades de se prepararem. E acho importante que nós caminhemos na direção de uma estrutura de política fiscal tributária mais justa, menos impostos sobre a produção e o consumo e mais sobre os rendimentos e o patrimônio. É interessante que eu li uma entrevista aqui do presidente Lázari Júnior, na Veja, onde ele reconhece que a desigualdade hoje é de tal ordem que será importante, sim, que as pessoas de maior riqueza venham a contribuir mais significativamente para a realização de justiça. Ele propõe que se tenha mais impostos sobre a pessoa física e sobre os dividendos.
acho que é uma questão de bom senso. E, inclusive, se nós vamos viver num país com maior grau de segurança, sem que haja de violência, como os ocorridos hoje na tarde do Rio de Janeiro, onde um rapaz de 14 anos foi morto pela polícia e estavam tentando esconder o corpo dele, você estava me contando, e acharam num processo totalmente adequado. Quer dizer, é importante que o próprio presidente da República possa melhor reconhecer por que razão a garantia de uma renda vai diminuir também a criminalidade violenta, sabe? É uma lição de Thomas Moros, no livro Utopia, quando estavam debatendo que a pena de morte instituída na Inglaterra do século XVI não havia colaborado para diminuir os assaltos, os roubos e os assassinatos, a criminalidade violenta. E eis que, então, um personagem, Rafael Itludeu, pondera que muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis, senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E, com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More escreveu para o prefeito da cidade de Bruges, em 1526, um tratado de subvenção aos pobres, onde, pela primeira vez, se propõe a garantia de sobrevivência aos habitantes de Bruges. Ou seja, por causa disso, Thomas More é considerado um dos que melhor fundamentou a proposta da garantia de uma para todas as pessoas. Então, sim, eu quero muito continuar a defender essa ideia e vou dedicar a minha vida para ver se posso ainda, durante a minha vida, eu ver instituído para valer a renda básica de cidadania todas as pessoas, e de tal maneira a realidade que o Papa Francisco tem solicitado aos chefes de Estado, aos povos do mundo, coloquem em prática aqueles instrumentos de política econômica que signifiquem a realização da justiça, para que, então, possa haver a paz. E, assim, como é que podemos ilustrar tão bem isso, José Antônio? Você sabe que, quando aconteceram as guerras do Vietnã e do Iraque, os povos do mundo saíram às ruas para pedir que acabassem as guerras. E eles, então, cantaram canções tais como aquela que diz que quantas estradas precisará o homem até que possa ser chamado de homem? Quantos mares precisarão a gaivota branca navegar até que, finalmente, ela possa descansar na areia? Quantas vezes as balas de canhão precisarão voar até que para sempre sejam silenciados? Quantos anos precisará uma montanha existir até que seja lavada para o mar? Quantos anos precisará um povo existir, como o povo brasileiro, até que possa alcançar a liberdade? Quantas vezes precisará um homem virar a sua cabeça, fingindo estar vendo as coisas? Quantas vezes precisará uma pessoa olhar para o céu até que olhar para cima até que possa ver o céu? Quantos ouvidos precisará uma pessoa ter até que possa ouvir as pessoas chorarem? Quantas mortes precisarão acontecer até que finalmente se perceba que muitas pessoas já morreram?
A resposta, meu amigo José Antônio, está sendo soprada pelo vento. A rocha está sendo soprada pelo vento. Você quer cantar comigo essa canção para concluir? Eu encerro aqui, você conclui com a música, tá bom? Eu só queria registrar, agradecer, você que vai encerrar com a canção, tá bom? É só, aqui tá, destacar o Macarrão, o amigo Macarrão que mandou um abraço também. Alguém mandou a Clécia Suplicy mandou um beijo, Papito, para você. Tá lá a Lúcia Gomes, a Maria Luísa, a Lita, a Genesi, todos que estão participando. Eu quero aqui muito agradecer a cada um que nos acompanharam nesta live, nessa companhia fundamental, importante, nessa grande aula de vida, de conhecimento, mas, sobretudo, de compromisso com a cidadania, com a defesa da vida, que é o nosso companheiro, guerreiro, Suplicy. Então, muito obrigado, e passo para você, Suplicy, encerrar com essa canção. Do Bob Dylan, Prêmio Nobel de Literatura. How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must a white dove sail before she slips in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever bent? The end, friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years must some people exist for them to be free? And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many years must a man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Olha, estão falando que você canta melhor que o Bob. Tá bom, então, Suplicy. Muito obrigado, viu? E nós estamos juntos nesta luta para garantir que a população brasileira, nosso povo, tenha dias melhores, tenha dignidade e tenha uma renda digna para o seu sustento. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado, Suplicy. Valeu. Abração e beijo a todos. Felicidades. Obrigadão. Muito bom, viu? Muito bom mesmo.